Esse ano foi um ano muito difícil pra mim. Eu sempre fui um cara que gostou sempre de dialogar com as pessoas, conversar com as pessoas, porque isso era um gesto que me acalmava. Às vezes ter uma conversa normal com alguém já me fazia muito bem. Desde quando, sei lá quando, eu botei na minha cabeça que eu queria ser alguém lembrado. Eu ficava pensando assim, pô, eu queria fazer algo que as pessoas dessem um valor ao ponto que se um dia eu morrer, elas vão lembrar de mim, entende? E eu acho que e às vezes eu achava que eu poderia alcançar isso, só que tem vezes, tipo agora, que eu acho que tudo vai desmoronar, tudo vai dar errado. Como eu disse, esse ano foi um ano muito complicado, foi um ano que coisas deram errado no trabalho, coisas deram errado no meu relacionamento, o financeiro também não é legal. E aí junta com o fato também de a gente estar crescendo e os problemas se tornam maiores e piores, tá ligado? Então começou a complicar assim no ensino médio, tá ligado? Eu sempre tive muitos problemas comigo mesmo e eu não sabia lidar. Eu sempre me senti muito sozinho, muito sozinho. A minha mãe ia trabalhar, as minhas irmãs iam pra escola e eu acabava ter que ficar sozinho. Às vezes eu ficava em casa mesmo, né, trancado, e às vezes eu saía aqui na rua. É uma rua até que fechada, né? Então nunca me aconteceu nenhum perigo, mas eu sempre tive a sensação que eu tava sozinho, tá ligado? Como se eu estivesse sozinho no mundo. Quando eu tava na escola, eu lembro que o professor chegou em mim assim no meio da aula, ele falou: "João, o que que tu tá fazendo?" E aí eu falei tipo assim: "Como assim? Tu não tá conseguindo prestar atenção, tu não tá vendo a aula, tu não tá olhando." E eu e na hora eu me toquei assim, realmente o que que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu lembro que eu ficava olhando pela janela, vendo as folhas bater, o vento, e eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Já chegou muitas vezes da minha vida eu já me questionei porque eu tô vivo, tá ligado? Só que eu prefiro acreditar que tudo isso tem um propósito, tá ligado? Eu prefiro acreditar que realmente tem um motivo, mano. Porque todo mundo tem um motivo. Eu prefiro acreditar que nada nessa vida é à toa, tá ligado? E que se eu gosto de fazer isso, se eu gosto de estar fazendo isso, é, não é à toa, sabe? Não é à toa, não é besteira. Eu já passei por muitos momentos na minha vida muito difíceis, tá ligado? E não é de hoje que eu faço isso. Tem um vídeo meu aonde eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo agora. E nesse vídeo eu falo muitas coisas e eu não lembro. É engraçado porque esse vídeo eu nunca parei pra ver ele. Eu lembro que eu fiz ele uma vez, eu lembro mais ou menos do assunto a qual eu falei, mas eu prefiro não rever. Não sei, às vezes não me sinto preparado, acho que não sei o que eu vou falar, não sei se é legal, então eu nunca vejo. É engraçado porque o tempo passa, tá ligado? E eu ainda tô aqui, mano. Eu ainda tô fazendo. Ainda tô. Muitas coisas dessa vida eu comecei, me esforcei, me dediquei e desisti. E por que isso não? Por que fazer isso aqui eu não desisti? Às vezes eu fico feliz por isso. Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico com ódio. Pensar porque eu simplesmente não desisto, porque eu simplesmente não faço, não paro. Sigo outro caminho mais palpável, mais vantajoso, sei lá. Esse ano, esse ano foi um ano muito chato pra mim, porque eu eu não sei se é certo falar isso, mas é como se eu fiz a maior besteira, tá ligado? Que foi idealizar muitas coisas, e essas coisas não deram certo e por isso que eu acho que pregou tanto na minha cabeça e às vezes as coisas podem ter dado certo em algum sentido. Só que o ser humano ele não pensa dessa forma, ele pensa mais na frustração, pensa mais no erro do que nas coisas que aconteceram realmente. Mas definitivamente eu não estava preparado. Eu não estava preparado para muita coisa que ia acontecer em, em coisas que eu nunca imaginaria que iam acontecer e aconteceram. Eu não sei se eu já disse em outros vídeos, mas eu tenho depressão e é uma coisa que
me afeta bastante. Antes me afetava mais, mas hoje eu consigo lidar bem mais com as coisas. Só que às vezes eu sinto que é como se ela só tivesse guardada, tá ligado? Como se ela tivesse ali dentro e a qualquer momento ela pode aparecer e vai estar tudo errado de novo. E aconteceu muito esse ano isso, aconteceu muito esse ano. Eu fiz terapia e depois eu parei um pouco com a terapia porque eu tava me sentindo bem. E eu também não queria ir mais tanto porque eu pensei, pô, eu tô de boa, tá ligado? Eu acho que eu posso tentar lidar um pouco mais comigo. Só que de uns tempos pra cá, eu vim ficando muito triste por vários fatores. Emprego, os vídeos, relacionamento e tal. E aí veio os pensamentos ruins, mano. E eu odeio ter uns pensamentos ruins, tá ligado? Só quem. Só quem já pensou, tipo, em tentar alguma coisa contra a vida, reclamar, tá ligado? Sabe como isso é chato, mano. Sabe como é ruim. Porque depois que passa, mano, a gente começa a pensar em muitas coisas, muitas coisas. E eu sou alguém que decidiu que era melhor dar valor pra isso, tá ligado? Um dia eu parei e pensei, será que o que eu tô fazendo é certo, tá ligado? E isso é uma coisa que perdura muito na minha cabeça. Eu tenho medo de estar fazendo algo muito errado. Eu tenho medo das minhas escolhas serem muito erradas. Nos últimos meses eu achei até que eu tava ficando louco. Eu comecei a achar que, sei lá, eu ia morrer por algum motivo. E não é de hoje que eu tenho essa coisa, tá ligado? Eu sinto que a qualquer momento, eu sinto que quando for chegar algo muito grande na minha vida, uma ascensão, alguma coisa assim, eu acho que vai ser o fim pra mim, tá ligado? Eu acho que vai acabar, vai acontecer uma tragédia, alguma coisa assim. E é muito pesado falar isso, eu sei. E eu realmente espero que eu viva bastante e isso não vire um vídeo de edit de quando eu morrer. Eu não quero que isso aconteça. E eu sempre me senti um nada, mano. Eu sempre me senti um nada. Eu sempre me senti perdido. Eu sempre me senti pra trás, tá ligado? Na minha cabeça todo mundo tava indo pra frente e eu tava ficando. E a única coisa que eu acho que me mantém é fazer isso aqui, tá ligado? E quando as coisas estão minimamente certo, eu penso que talvez agora eu pudesse estar acompanhando. Eu poderia estar caminhando junto com as pessoas. Às vezes o pensamento entra na minha cabeça e eu sinto que eu perdi muitas coisas pelo fato de eu ser assim, tá ligado? Às vezes eu acho que as coisas deram errado porque fica parecendo que eu sou um reclamão da vida, pelo fato de eu ser depressivo, ou então de eu parecer, sei lá, infantil ou besta, por acreditar que um dia os meus vídeos podem dar certo, alguma coisa. E nem é isso, tá ligado? Quando eu tô em mim, quando eu estou pensando em mim mesmo, eu sei que não é isso, tá ligado? As coisas acontecem porque, sei lá, às vezes elas só acontecem e isso é frustrante. É frustrante quando as coisas não estão na nossa mão, é frustrante quando não dá do jeito que a gente quer. Que eu sou a prova disso, mano. Eu odeio quando as coisas não agem, não saem como eu quero. E isso acaba soando até um pouco infantil, né? Esse vídeo realmente não tem roteiro algum. E, pra ser sincero, eu nem espero que ele dê alguma coisa, porque todos os outros não estão dando, porque esse daria, né? Dificilmente alguém vai parar pra olhar o cara falando sobre a própria vida dele de um jeito bem coitadolândia, né? Um recado aqui, tá ligado? Um recado que eu não sei nem por que eu tô falando. Se você Se você tem algum sonho, se você tem algum objetivo que você acha que ele é muito importante pra você, se você ama alguém, se você gosta de alguém, deixe isso muito claro. Por muito tempo da minha vida eu não consegui explicar meus sentimentos que eu tinha pelas pessoas. Eu não conseguia dizer te amo pra minha mãe. Eu não conseguia
abraçar minha avó e poder falar o quanto eu gosto dela. Só que, como eu disse pra vocês, nessas últimas vezes, eu entrei na pira de talvez seja meu último dia, né, mano? Talvez amanhã eu não esteja vivo, tá ligado? Então, então eu comecei a dar valor mais à minha vida. Eu comecei a acordar e tentar observar mais as coisas e, e poder falar o que eu sinto. Então, toda oportunidade que eu tenho, todo momento que eu tenho de poder provar para as pessoas o quanto eu gosto delas e o quanto elas são importantes e poder provar o quanto as pessoas são importantes, porque se sentir importante, fazer as pessoas se sentirem importante é algo certo a se fazer, é algo bom, entendeu? Então todos os dias eu tento fazer isso para as pessoas que eu gosto, independente de qualquer coisa, independente de talvez não ser recíproco, ou então as pessoas odiarem, as pessoas não gostarem, tanto faz. Eu acho que é o certo a se fazer porque eu não sei qual é o dia de amanhã, né? Se você tem um sonho, continue fazendo ele. E eu não falo isso porque, se você continuar fazendo, vai dar certo. Porque eu nem sei se as minhas coisas vão dar certo. Quem dirá as suas que eu nem te conheço. Ou talvez eu te conheça. Mas continue fazendo porque é isso que você acredita. É o seu sonho. É a sua idealização. E se isso não afeta ninguém, que mal tem, né? Acho que eu não tenho mais nada a falar. Eu queria poder fazer algo mais bem produzido, de verdade. Desculpa.